Olá, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho e tratando do tema Não Vim Destruir a Lei. E sempre começamos os nossos vídeos com a advertência do apóstolo Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nós ainda estamos tratando do assunto Consolador prometido. Então vamos relembrar a passagem do Evangelho. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26. E nós vimos no último vídeo que o novo Consolador é o Espírito de verdade. Vamos rever. A identidade do outro Paráclito torna-se clara nesse momento. Ele é o Espírito da verdade, um título usado nesse ponto, e em 15, 26, 16, 13. No esquema do quarto evangelho, a expressão evoca imediatamente a forma contínua de falar sobre o Espírito Santo dos capítulos anteriores. Ao julgar por descrições da sua obra, o Paracleto é o Espírito da verdade, principalmente porque ele comunica a verdade. Por vir logo depois de João 14, 6, em que Jesus declara ser a verdade, o Espírito da verdade pode em parte definir o Paracleto como o Espírito que dá testemunho da verdade, isto é, da verdade que Jesus é. Então, resumindo, o Consolador prometido ou o Paracleto é o Espírito da verdade. Foi isso que nós estudamos e concluímos durante os 3 últimos vídeos. Então, cumprindo a promessa de Jesus de nos enviar o Consolador para nos lembrar o Evangelho, Deus autoriza o Espírito de verdade a convocar, a recrutar os Espíritos como novos propagadores das palavras de Jesus. Porque os Espíritos não têm mais interesses terrenos, não estão sujeitos a pressões, censuras, perseguições e, portanto, estão absolutamente livres para transmitir a verdade, para propagar as palavras de Jesus com o seu verdadeiro sentido. Claro que nós estamos falando aqui dos espíritos superiores. Só o fato de ser espírito não significa que fale a verdade ou que tenha conhecimentos elevados. Mas nós vamos falar melhor sobre esse tema mais para frente. Agora vamos seguir com o nosso assunto. Certamente alguém perguntará por que Deus encomendaria essa tarefa aos espíritos. Como eu disse antes, os espíritos não têm corpo, não podem ser perseguidos, não podem ser presos, e assim poderão falar livremente sobre todos os assuntos. Os espíritos nada mais são do que as almas das pessoas que já viveram na Terra, e, portanto, conhecem as nossas dores, conhecem as nossas angústias, as nossas fraquezas, os nossos arrependimentos, as nossas necessidades, enfim. Pelo fato de terem estado na Terra, encarnados como nós, e conhecerem todas as nossas angústias, dúvidas, preocupações, medos, por saberem se estamos fazendo as coisas como devemos, ou se estamos no caminho errado, etc., eles podem nos alertar sobre o que estamos fazendo de errado, porque eles também passaram por tudo o que estamos passando e sabem quais as consequências dos nossos erros. E acima de tudo, como costuma-se dizer, os tempos são chegados. Já vieram os profetas, já veio o próprio Jesus e a humanidade não mudou, não se corrigiu. Então, a misericórdia divina nos envia outra ajuda, para ver se dessa vez a gente presta atenção. Porque são pessoas como nós, e como eu disse, que sabem as consequências do nosso distanciamento das coisas de Deus, dos nossos erros e acertos, e vem em nosso socorro. A gente sempre ouviu falar de anjos, de profetas e do próprio Jesus. Mas tudo isso ficou meio distante no tempo. Mas, como eu disse em outro vídeo, estamos vivendo 2 guerras, e tudo caminha para uma situação mundial e que vai ter consequências para todo mundo.
Não é porque estamos distantes que não seremos atingidos. Por exemplo, se tiver uma guerra que envolva toda a Europa, todo o comércio, tudo que o Brasil e o mundo negociam com a Europa vai ser paralisado. E isso pode gerar fome no mundo todo, desemprego. Então, a humanidade precisa acordar. Para seres mais racionais, talvez as palavras de Jesus fossem suficientes, mas para nós não foram. Então, permitir que os espíritos dos que já partiram voltem para nos despertar da loucura já é um acréscimo da misericórdia divina. Como eu disse, se não dá para acreditar em anjos, profetas, etc., quem sabe acreditemos em pessoas que partiram da terra, em seres como nós. E isso está previsto na Bíblia. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Ou seja, já estava previsto que aconteceria esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. É só por causa da emergência ou aconteceria de qualquer jeito? Podem ser as duas coisas. Aconteceria, mas talvez precisou ser antecipado porque os tempos chegaram e a humanidade não mudou 1 milímetro. Como eu já disse antes, continuamos matando, roubando, fazendo guerras, mas pode ser também que, se a humanidade já tivesse se evangelizado, essa comunicação com o mundo espiritual já tivesse começado muito antes e já não fosse novidade ou tabu para ninguém. Bem, vamos deixar que os próprios espíritos comecem a responder às muitas perguntas que todos estão fazendo agora. Vamos ver um trecho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E nós podemos ver mais claramente a razão pela qual Deus escolheu os espíritos para esta tarefa na explicação dada por eles na resposta à questão 627 de O Livro dos Espíritos. E a resposta está em perfeita sintonia com tudo o que nós vimos até agora sobre a função do Paracleto. Vejam com atenção a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos nos dão? Terão eles algo mais a nos ensinar? E a resposta: Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. É extremamente necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem de ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância, e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Como já dissemos aqui, isso significa que os homens interpretaram erradamente as palavras de Jesus, seja por ignorância, seja por má vontade, seja por leviandade. Não importam os motivos. O fato é que os homens deturparam os ensinamentos de Jesus e novamente se perderam no labirinto de regras e cultos exteriores, mas também perseguindo, torturando, matando, fazendo guerras em nome de Deus. Então, de fato, é urgente lembrar
tudo o que Jesus ensinou sobre amor ao próximo, perdoar e amar os inimigos. Vamos rever o que diz Barclay. O Espírito Santo nos recordará as palavras de Jesus. Isto tem dois significados. Nos temas relacionados com a fé, o Espírito Santo nos lembra constantemente o que disse Jesus. Temos a obrigação de pensar, mas todas as nossas conclusões devem verificar-se à luz das palavras de Jesus. O que devemos descobrir não é tanto a verdade. Isso o disse Jesus. O que temos de descobrir é o significado da verdade, o significado das coisas que Jesus disse. O Espírito Santo nos protege contra a arrogância e o pensamento equivocado. E Carson completa esse entendimento. O ministério do Espírito, nesse aspecto, não era trazer uma revelação qualitativamente nova, mas sim completar, preencher a revelação trazida pelo próprio Jesus. Essa fala de Carson está em sintonia com o Evangelho. Quando o Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João, capítulo 16, versículo 12. Nós vimos lá nos episódios sobre Moisés e Jesus a mesma ideia de não ser um ensinamento novo, mas uma espécie de atualização dos ensinamentos. Se não existe ruptura com o passado, isto não significa que a continuidade se reduza a pura repetição e confirmação. Implica novidade interpretativa. E é essa a função dos ensinamentos dos Espíritos, nos dar as condições para entendermos todo o Evangelho de Jesus, sejam os ensinamentos ou os milagres, afastando os erros, as superstições e, sobretudo, o fanatismo. E os Espíritos também não vieram destruir a lei. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Bem, talvez agora seja necessária uma pequena definição do que seja Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível, ou foi falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Os evangelhos originais foram perdidos. O evangelho que temos hoje é cópia da cópia da cópia da cópia, vários textos compilados e ao mesmo tempo enxertados, suprimidos, acrescentados palavras ou frases inteiras. Então, com ordens de Deus e com a supervisão de Jesus, os Espíritos vêm restaurar o significado dos textos evangélicos. Eles não vêm destruir a lei, nem vêm mudar os textos. Os textos do Evangelho usados por Kardec e pelos Espíritos são os mesmos textos que nós temos, mas os Espíritos vêm nos trazer o real significado de tudo aquilo que Jesus ensinou, separar as falsas interpretações, deturpações e explicando tudo conforme a razão e a lógica. Se a razão, a lógica, dizem que um texto não faz sentido, vamos analisar de novo aquele texto e não simplesmente aceitá-lo como verdade. Exatamente como disse Barclay. O que devemos descobrir não é tanto a verdade. Isso o disse Jesus. O que temos que descobrir é o significado da verdade, o significado das coisas que Jesus disse. O Espírito Santo nos protege contra a arrogância e o pensamento equivocado. Por exemplo,
o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Vamos estudar e descobrir que havia cordas feitas de pelos de camelos. Então, deduz-se que a frase significa, na verdade, que é mais fácil passar uma corda feita de pelos de camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou, quando Jesus diz que quem não odiar a seu pai e sua mãe não é digno de mim, a razão nos diz que aquele que mandou honrar pai e mãe não pode ao mesmo tempo mandar odiar pai e mãe. E assim, estudando, nós vamos descobrir que esse odiar, naquela época e naquele idioma, significava, na verdade, amar menos. Então, o que Jesus quis dizer é que aquele que não amar menos seu pai e sua mãe do que a mim, ou seja, temos de amar mais Jesus do que amamos o pai e a mãe. Seria esse o sentido, não odiar pai e mãe. Então, o estudo sério, usando a lógica e a razão, vão nos ajudar a entender os significados reais dos ensinamentos de Jesus que estão nos evangelhos. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Bem, nós vamos terminar esse episódio com uma mensagem do próprio Espírito de Verdade. Parece que é melhor que ele mesmo esclareça alguma dúvida que ainda exista. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes os clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Muito bem, estamos encerrando a nossa série de vídeos sobre o Consolador Prometido dentro do nosso tema Não Vim Destruir a Lei. No próximo vídeo nós teremos o último episódio do tema Não Vim Destruir a Lei.
Claro, temos todo o Evangelho pela frente. Então, muito obrigado por assistirem, deem like, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.